Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Abre aspas, aqui nesse comecinho de semana, e comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018, e nos destaques de hoje, o sistema prisional no Vale do Paraíba tem superlotação de 40%. Farra das Viagens rendeu R$8 mil de reembolsos para 10 vereadores de Taubaté em 5 meses. E a cidade de Jacareí vai se unir ao Ministério Público em uma ação de combate à violência doméstica. Também tem as informações do esporte, esses e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. Iniciando o Abre aspas, agradecendo já a sua audiência aqui pelo nosso Facebook. Lembrando sempre que nesse horário, a partir das 7h30 da manhã, estamos ao vivo pelo facebook.com/SPRio+, também pelos aplicativos que você instala gratuitamente no seu celular, no seu tablet, acompanha também online. E também depois você acompanha na íntegra o conteúdo no site sprriomais.com.br. Começando a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O festival de promessas eleitorais está fervendo, mas nunca vemos candidato falar sobre uma questão muito importante, não só para São José dos Campos, mas para todo o Brasil. Suas políticas para os programas de construção de satélites e foguetes dos institutos instalados em São José dos Campos, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, ligado ao CTA. O estágio e o futuro desses programas foram discutidos em recente encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e acaba de ganhar uma grande reportagem do site UOL. A constatação é de que o Brasil já deveria estar no espaço com seu satélite de monitoramento lançado de um foguete nacional. Mas os programas estão atrasados. Dá para listar alguns problemas: falta de dinheiro, de pessoal habilitado, muita gente se aposentando, e de erros estratégicos. Há um certo lamento de que o Brasil não tenha se concentrado com mais determinação também na construção de seu foguete lançador. Hoje há 2 satélites brasileiros no espaço: o geoestacionário, da área de telecomunicações, e o Cibers 4, da área de sensoriamento remoto. Este voa mais baixo e manda fotografias para a Terra. O Cibers 4A, que precisa substituir o seu antecessor, está atrasado. Agora se fala em lançamento no segundo semestre de 2019. O VLM, Veículo Lançador de Microsatélite, em parceria com a Alemanha, deveria ter ficado pronto em 2015. Um dos problemas dramáticos, a falta de recursos, que emperra os projetos. Vamos ver os que os candidatos, que se dizem tão preocupados com o avanço tecnológico brasileiro, têm a dizer. As notas fiscais irregulares detectadas pela reportagem do jornal O Vale, no caso da chamada Farra das Viagens, lá de Taubaté, renderam ressarcimento de quase R$8 mil aos 10 vereadores envolvidos aí nesse escândalo. O levantamento feito pelo jornal, que em julho revelou esse esquema, em que os parlamentares inflavam os gastos das viagens para engordar, o reembolso que receberiam posteriormente da Câmara. Após decisão judicial, a reportagem teve acesso a 89 relatórios de viagens ocorridas de janeiro a maio de 2017. Ao todo foram detectadas 54 notas fiscais irregulares, algumas de uma mesma viagem. Elas somam R$ 8.161,80. Mas como o limite de despesas por dia era de R$ 270, R$ 275,73, o reembolso ficou em R$ 7.972,40.
O vereador que apresentou mais notas fiscais irregulares no período foi o Gessé Silva, do Solidariedade. Foram 20 notas, sendo que 14 delas apresentavam refeições de mais de uma pessoa e outras 6 tinham um valor ou valor acima do razoável ou até mesmo consumo de quantidade improvável, de comida, até 4 quilos. Essas 20 notas somaram R$ 3.842,42 e, devido ao limite diário, o Gessé recebeu R$ 3.677,75 de reembolso por elas. O segundo vereador com mais notas regulares foi Douglas Carbone, do PCdoB. Foram 9, sendo uma delas com 6 pratos de comida e outra com valor de R$ 300. Essas notas somaram R$ 1.362,68. Com o limite, o vereador recebeu R$ 1.337,95 de reembolso. Na sequência, aí aparece Vivi da Rádio, do PSC. Depois temos Gorete Toledo, do DEM, o presidente da Câmara, Diego Fonseca, do PSDB, o Bilili de Ângeles, também do PSDB, Bob, do PV, Alexandre Vilela, do PTB. Está aí os números direitinho para você acompanhar de cada vereador aí que teve um reembolso dessas notas fiscais irregulares. Na sequência, também aparece a vereadora vereadora Graça, do PSD, e o vereador Dentinho, do PV, também aí com os seus respectivos valores aí somados aí do reembolso. O único vereador que não se pronunciou até o momento sobre o caso é o Alexandre Vilela. Os outros parlamentares negam qualquer tipo de irregularidade. Só para lembrar que o jornal Vale tem a documentação que sustenta todas as acusações. E foi uma reportagem que demorou, foi assim bastante meticulosa. O PT, o Partido dos Trabalhadores, reagiu a uma entrevista com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Garouro, publicada no jornal O Estado de São Paulo neste domingo. Na entrevista, a primeira desde que ele assumiu o cargo, há 5 meses, o diretor da corporação relata detalhes das negociações para prender o ex-presidente e cita que 30 policiais estavam prontos para invadir o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC caso Lula não se entregasse. Em nota, a legenda criticou o que qualifica como abuso de autoridade e violência jurídica e afirmou que as declarações do delegado são um retrato do sistema atual que teria como objetivo evitar um novo mandato do ex-presidente Lula, condenado e preso pela Operação Lava Jato. Em um ano eleitoral marcado pela polarização nas redes sociais, candidatos recorrem à justiça para tentar remover conteúdos da internet que consideram falsos ou enganosos. Tramitam atualmente ao menos 56 processos que pedem a retirada desses conteúdos envolvendo políticos no Brasil. Os alvos são páginas anônimas do Facebook, youtubers e a imprensa. O maior número de pedidos foi apresentado pelo ex-prefeito e também atual candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, e pela ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, do MDB, que é candidata ao governo com 8 ações cada um. Entre os presidenciáveis, Ciro Gomes, do PDT, por meio de seu partido, foi o que mais usou esse recurso. Os casos foram compilados pelo jornal Estado de São Paulo no site do Tribunal Superior Eleitoral e pela plataforma Ctrl+X, que foi criada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Não vai ser fácil conter as fake news, Acho que é mais importante nessa hora é ensinar o leitor a identificá-las, porque elas vão continuar surgindo. E um site desenvolvido por alunos da Universidade Federal de Campina Grande vai mostrar o patrimônio financeiro dos políticos que disputaram as 2 últimas eleições. O desafio nos próximos meses é conhecer os candidatos e fiscalizar as propostas daqueles que querem nos representar. Mas você já procurou saber do histórico dos que estão pleiteando esses cargos públicos? O momento é fiscalizar. Fiscalizar quem vai entrar e continuar fiscalizando quem está dentro. Daqui para lá a gente vai saber, Procurar saber, Na internet, o eleitor pode encontrar várias informações e ferramentas que podem ajudá-lo na escolha.
Uma delas é o site Capital dos Candidatos, que, como o próprio nome já diz, disponibiliza o patrimônio dos políticos que disputaram as 2 últimas eleições. O site foi desenvolvido por alunos do curso de computação da Universidade Federal de Campina Grande, a pedido do Ministério Público da Paraíba. Teve como objetivo ajudar o cidadão, principalmente em época de eleição, a entender melhor o patrimônio de cada político, não só do seu estado, mas como também a nível nacional. E aí os eleitores podem comparar os rendimentos declarados à Justiça e verificar se esses candidatos ficaram mais ricos ao longo dos anos. O site ajuda a gente a procurar quem são os candidatos em 2 eleições, né, que mais tiveram maior salto ou maior queda de patrimônio. Claro que o cidadão ainda tem que depois procurar saber se essa pessoa tinha alguma fonte de renda que pode justificar esse salto, mas a gente tem outros casos na Paraíba e em outros estados que eu acho que é importante que a gente comece a discutir, comece a questionar as pessoas que estão na vida pública sobre o patrimônio deles. As informações dos candidatos que vão disputar as eleições de outubro só serão colocadas no site após o registro das candidaturas, que acontece até o dia 15 de agosto. Muito bem, bom ficar de olho aí, porque já estamos aí em pleno, já, apesar de até dia 15 de agosto ter ainda o registro das candidaturas, mas já estamos aí diante das campanhas eleitorais, tem muito candidato aí já fazendo campanha aí pelo Brasil afora. Informações nacionais: após a explosão de gasômetro na última sexta-feira, a Usiminas informou que o expediente de trabalho das equipes será retomado hoje, em Ipatinga, no Vale do Aço, lá de Minas Gerais. Por meio de nota, a empresa explicou que fez uma rigorosa vistoria em todas as áreas da usina. 34 pessoas ficaram feridas com a explosão na última sexta-feira. A explosão provocou corre-corre de funcionários que tentavam deixar as dependências da usina. Este caminhão ficou todo retorcido. Do lado de fora, a polícia ajudou a esvaziar as ruas e escolas próximas ao local. A polícia mandando evacuar, filho. É gás que tá vazando lá na usina. Neste supermercado, os produtos caíram das prateleiras por causa do impacto da explosão. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros realizou diversas medições dentro da usina e não registrou nenhum vazamento. A Usiminas bloqueou a canalização de gás e também faz medições nos bairros próximos. Ainda não se sabe a causa do acidente. A siderúrgica comercializa planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos. Um gabinete de crise envolvendo o Ministério Público e autoridades de órgãos ambientais foi criado para acompanhar a investigação dessa explosão do gasômetro da siderúrgica. No sábado, uma vistoria técnica cobrou da empresa laudos que comprovem a segurança para operar. O bebê que morreu na queda de um avião de pequeno porte foi enterrado na tarde de ontem, lá em Goiânia. O acidente também deixou o pai do bebê e o piloto da aeronave feridos. Segundo as informações do hospital em que eles foram levados, os familiares não autorizaram o repasse de informações sobre o estado de saúde das 2 vítimas. O acidente com um monomotor de pequeno porte ocorreu na tarde de sábado em Goiânia, capital de Goiás. Não havia ninguém no imóvel no momento em que a aeronave caiu. Apesar dos estragos, a casa onde o avião caiu não precisou ser interditada. Essa aeronave de pequeno porte é de uma categoria especial construída de forma amadora. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que a aeronave se encontrava em estado regular. Em relação à investigação do acidente, a Força Aérea Brasileira informou que uma equipe do 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos se deslocou para a capital goiana na manhã de domingo para iniciar essa apuração. Uma mulher de 61 anos que foi atingida por uma bala perdida dentro de um hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, está lúcida e tem estado de saúde estável. De acordo com o filho dela, ela passou por uma primeira cirurgia e ontem acordou bem, está falando, mas continua no CTI e em observação. A mulher baleada dentro do hospital continua com um projétil alojado na cabeça. Uma
Uma bala perdida entrou pela janela do 3º andar e atingiu o rosto de uma senhora de 61 anos. Ela aguardava há 18 dias para operar a vesícula. A bala ainda não foi retirada. A Polícia Militar informou que, naquele momento, homens do 12º Batalhão realizavam uma operação na comunidade Souza Soares, que fica próxima ao hospital. Em nota, a direção do Santa Marta informou que a paciente foi imediatamente socorrida e encontra-se em observação. Pois é, né? Dentro do próprio hospital acaba sendo atingida por uma bala perdida. Pelo menos teve o socorro prontamente ali, né? Mas segurança, a violência no Brasil está caótica. Daí esses casos assim inéditos, né? Pois é, vamos para o intervalo. Você, amigo que está aí, tanto o ouvinte que está acompanhando pelo aplicativo, como também você que acompanha com áudio e vídeo pelas nossas redes sociais, permaneça na audiência, já retornamos com o Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, retornando com Abre Aspas desta segunda-feira, e vamos saber como vai ficar o tempo nesse começo de semana aqui na nossa região. Muito bom dia, Raquel Franco. Bom dia, Rodrigo. Esta segunda-feira será um dia com nebulosidade variada nas cidades da região, com céu variando entre nublado e parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Isto por conta de efeitos de circulação que irão trazer umidade do oceano para o continente. Portanto, as cidades do litoral norte devem ficar com o céu um pouco mais fechado. Mesmo assim, o sol deve aparecer entre nuvens e as temperaturas estarão em ligeira elevação na tarde de hoje na capital paulista e Alto Tietê, com máxima prevista de 23 graus. Já no litoral norte, a máxima prevista é de 20 graus. E na cidade da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, máxima de 19 graus. Raquel Franco, direto do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Raquel, pelas informações. E retornando aqui com o noticiário regional, a região, o sistema prisional da região metropolitana do Vale do Paraíba, composto aí por 12 unidades, encontra-se em situação de superlotação. Segundo apurou o jornal O Vale, as penitenciárias da região têm capacidade para receber 10.490 detentos e atualmente abrigam 14.756, o que representa um excedente de 40%. Além disso, outro dado agrava ainda mais a situação. Os agentes penitenciários reclamam da falta de efetivo. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, ele estima um déficit de 30% no número de agentes. Isso porque a quantidade de profissionais que atuam nos presídios não é divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária por uma questão de segurança, como informa a pasta. Eu acho que a superlotação, né, está por trás das rebeliões. Essa, por exemplo, que a gente viu na semana passada, né, lá em Taubaté. Né? Exato. O número de processos de crimes contra a honra praticados nas redes sociais motivou a campanha Diga o que pensa, mas sem ofender ninguém. A iniciativa é da Justiça de Imperatriz, lá no interior do Maranhão, e quer conscientizar a população sobre os riscos de criar e compartilhar conteúdos mentirosos e ofensivos. Depois que perdeu um aparelho de celular, este estudante viu sua vida se transformar num pesadelo. Essas pessoas se passaram por mim, propusendo notícias falsas, boatos. Houve totalmente uma total série de conflitos na minha vida, não só na minha vida, como da minha família e da comunidade. Essas práticas são crime e, por meio da campanha Diga o que pensa sem ofender ninguém, o Ministério Público do Maranhão quer conscientizar a população sobre os riscos de criar e compartilhar conteúdos mentirosos e ofensivos. São 3 crimes básicos que estão previstos aí na legislação penal, né? O crime de injúria, calúnia e difamação. As ofensas pessoais, elas geralmente configuram uma difamação. A calúnia, quando você imputa um fato criminoso
alguém. A campanha teve início na Promotoria de Justiça Criminal do município de Imperatriz, onde se observou que as denúncias contra a honra praticadas pelas redes sociais saltaram de 20% para mais de 50%. A pessoa que for vítima, que ela identificando imediatamente qualquer ofensa, sua honra, sua imagem, que esteja relacionado nessas redes sociais, por exemplo, ela imediatamente pode comunicar à rede social pedindo que seja removido o conteúdo e posteriormente ela pode bater uma foto daquela ofensa e procurar a autoridade policial competente e pede para que seja enviado aquela determinada informação à Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui do Estado. Muito bem, vamos falar de economia. O valor de mercado da Embraer desvalorizou 30% desde que a empresa anunciou no mês de junho aquele memorando, de entendimento com a Boeing para criar uma nova empresa com a companhia americana, que ficará aí com 80% da aviação comercial da brasileira. Em 4 de julho, na véspera desse memorando, a fabricante de aviões brasileira valia 19,8 bilhões de reais. No último dia 3 de agosto, o valor havia caído para 13,8 bilhões. As ações da empresa, que já foram negociadas a R$ 26,95 na Bovespa, caíram para R$ 18,46 na última quinta-feira, um recuo de 31,5%. A derrubada das ações fez com que a Embraer perdesse 6 bilhões de reais em valor de mercado. No entanto, o movimento de queda não assusta a terceira maior fabricante de aviões do mundo, em razão do valor da companhia ter atingido o mesmo patamar do final de 2017, antes da Embraer e Boeing confirmarem essas negociações. As vendas no comércio fecharam o mês de junho em baixa. Foi a segunda queda consecutiva do setor, que acumula perda de 1,5% em 2 meses. Em junho, os brasileiros gastaram menos no comércio. As vendas caíram 0,3% na comparação com maio. Foi a segunda queda consecutiva do setor, que acumula perda de 1,5% em 2 meses. Isso aconteceu porque o IBGE revisou os dados de maio. O tombo, que era de menos 0,6%, passou para menos 1,2%. E o principal motivo foi a greve dos caminhoneiros, que causou forte desabastecimento em todo o país. 3 das 8 atividades pesquisadas registraram queda em junho. Entre elas estão a venda de combustíveis e o setor de hipermercados. A população preocupada em estar abastecida para a greve, que durou um tempo mais longo do que se imaginava, ela estocou e provavelmente garantiu uma receita maior para o hipermercado. O que aconteceu em junho foi uma compensação aí dessa perda por conta dessa receita maior de maio. No acumulado do ano, o setor registrou alta de quase 3%. Para este especialista, o comércio deve fechar o ano no azul, mas com crescimento abaixo do esperado. A gente revisou para uma previsão menor, basicamente porque a economia está perdendo fôlego. O mercado de trabalho vem reagindo muito lentamente, a inflação mudou de patamar, o dólar mudou de patamar também, e os preços administrados, quer dizer, energia elétrica, os combustíveis, enfim, transporte de um modo geral, ficou mais caro. Então a gente sabe que no ambiente com essas características, a tendência é o consumidor consumir menos. O comércio vai fechar o ano no azul, mas é uma previsão menor do que os 6% que a gente estava esperando no início do ano. Muito bem, em São Paulo, pacientes e profissionais de saúde se encontraram no 3º Fórum de Pacientes de Câncer para discutir experiências e tratamentos para a doença. Cerca de 600 mil brasileiros devem ser diagnosticados com câncer somente neste ano. Beatriz descobriu há 17 anos que tinha câncer de mama. Ela se curou, mas perdeu 9 pessoas da família para a doença. Hoje, dirige uma organização que ajuda outras mulheres com câncer. Tratamento completo, quimioterapia, radioterapia, cirurgia de retirada total de mama e, graças a Deus, estou aqui há 17 anos para contar a história. Beatriz foi uma das participantes do 3º Fórum de Pacientes de Câncer, realizado em São Paulo. O encontro reuniu profissionais de saúde e pessoas que enfrentam a doença. A blogueira Cássia perdeu um irmão que teve câncer de pele.
Veio aqui atrás de informações para compartilhar na internet. Para poder também passar para todos os meus leitores, né? Para que todo mundo tenha a prevenção também. Além da troca de experiências, o evento existe para mostrar os avanços do uso de materiais radioativos no diagnóstico e também no tratamento da doença. Algumas terapias já são mais eficazes e com menos efeitos colaterais. A gente tem quimioterapias que são bem difíceis para o paciente. E essa possibilidade de usar um material radioativo que é menos tóxico para o paciente é muito interessante. A gente não precisa mais dar uma quimioterapia para o corpo inteiro. A gente faz um tratamento localizado. O problema é que muitos destes avanços ainda não estão disponíveis no Brasil. A gente tem que começar de alguma forma, inicialmente como pesquisa, e depois para tentar utilizar nos pacientes e baratear à medida que for sendo utilizado cada vez mais, né? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, mas você, amigo ouvinte, amigo internauta, permaneça na sintonia, na audiência, já já retornamos. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com Abre Aspas, na edição desta segunda-feira, início de uma nova semana, dia 13 de agosto de 2018, e vamos com as informações internacionais. O Brasil e mais 11 países que integram o Grupo de Lima lançaram neste final de semana um apelo urgente ao governo da Venezuela para que seja conduzida uma investigação independente, exaustiva e transparente sobre uma suposta tentativa de atentado contra o presidente Nicolás Maduro. Por meio de um comunicado, o organismo repudiou qualquer tentativa de manipular o suposto ataque para perseguir e reprimir a dissidência política. Os governos que integram o grupo rechaçaram firmemente a detenção arbitrária, ilegal e sem investigação prévia do deputado Juan Carlos Requesens, que o governo de Maduro acusa de ser um dos responsáveis pela tentativa do atentado. O grupo também condenou a ordem de prisão internacional emitida por Caracas contra o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Julio Borges, também vinculado ao suposto ataque com drones. O Grupo de Lima considerou que ambas as situações constituem uma aberta violação de seu foro parlamentar e das garantias e imunidades previstas na Constituição, assim como na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e em outros tratados internacionais. No dia 4 de agosto, uma explosão interrompeu o discurso de Nicolás Maduro e causou pânico no palanque. Ha chegado a hora da recuperação econômica e necessitamos. A explosão interrompeu o discurso de Maduro e causou pânico no palanque. Em seguida, a debandada daqueles que assistiam ao desfile militar e da própria Guarda Nacional, 7 ficaram feridos. Han tentado assassinar-me no dia de hoje. Maduro chegou a anunciar que foi vítima de uma tentativa de assassinato e acusou o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, de ser o mandante. Segundo Maduro, o atentado teria sido realizado por 2 drones financiados pela extrema-direita venezuelana e colombiana. E senti uma explosão. Esse vizinho do local do desfile diz que sentiu a explosão e os vidros do prédio tremerem. Os governos da Colômbia e dos Estados Unidos negaram qualquer participação nos acontecimentos. O presidente colombiano disse que estava batizando a neta naquele dia. Já o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, diz que a OEA condena o uso da violência para fins políticos, mas colocou em dúvida a versão de Maduro. A nula credibilidade do regime de Maduro impede saber a verdade do ocorrido, escreveu no Twitter. Um grupo chamado Soldados de Flanela assumiu a autoria do suposto atentado ao postar no Twitter que a operação consistia em sobrevoar o palco presidencial com 2 drones carregados de explosivos. O governo mandou prender 6 pessoas e o procurador-geral da República, Tarek William Saab, disse que já foram identificados os autores materiais e colaboradores imediatos do atentado. Bom, eu acho que é sempre bom investigar, né? Porque o Maduro é conhecido por manipular informações, né? E sempre dá um jeito de prender opositores.
Sobe para 94 o número de mortos em um incêndio lá na Grécia. O incêndio foi na região de Ática, próximo à capital do país, Atenas. Para fugir das chamas, os moradores tiveram que correr para dentro do mar. A polícia ainda investiga o que deu início ao fogo. O desastre grego foi o pior, mas não o único causado pelas chamas neste verão quente no hemisfério norte. Na Califórnia, 8 pessoas morreram no maior incêndio da história do estado norte-americano, que continua. No sul, a área queimada dobrou de tamanho na madrugada de quinta para sexta-feira. 21 mil pessoas tiveram que deixar as casas. Um homem está preso, acusado de ter iniciado o fogo. No norte do estado, as chamas também ameaçam a população. Muito bem, do cenário internacional nós voltamos aqui para o Brasil, já que nesse período do ano as queimadas aumentam, em todo o país por conta aí desse tempo seco. Uma das maiores preocupações são os incêndios às margens das rodovias, que podem diminuir a visibilidade e causar acidentes. Este mapa mostra que a maior parte dos focos de incêndio está no centro-oeste e no norte do país. 8 de cada 10 este ano estão no Cerrado e na Amazônia. Foram mais de 1.000 focos só nos últimos 2 dias, e 5 estados concentram mais da metade deles: Rondônia, Pará, Mato Grosso, Maranhão e Piauí. No ano, o município com mais focos é Porto Velho, capital de Rondônia. Além de prejudicar o meio ambiente, a nossa saúde e a saúde dos animais, os incêndios são um perigo na estrada. Por isso, a orientação pro motorista é parar antes da queimada, ligar o pisca-alerta e sair do carro se o fogo estiver próximo. Agora, se a opção for seguir adiante, é preciso ligar os faróis e não parar no meio da travessia, o que pode provocar mais acidentes. Este capitão do Corpo de Bombeiros lembra também que jogar bituca de cigarro pela janela do carro pode provocar incêndio. E faz um alerta: queimar lixo perto da estrada costuma sair do controle, ainda mais se um foco estiver próximo do outro. Um atrai o outro, a queima fica muito acelerada, a massa de ar quente desloca com velocidade. Se for para a direção da pista, leva muita fumaça e fuligem para dentro da pista, obstruindo a visão dos condutores dos veículos, e isso pode sim causar graves acidentes, acidentes que não são tão raros e podem inclusive ceifar vidas. É bom ficar atento e conscientização também dos motoristas, Aqui na Dutra a gente vê direto queimadas nas margens da rodovia. Então fica aí a conscientização. Aquela bituquinha de cigarro que você joga do vidro do seu carro pode causar aí um incêndio, atrapalhar e até causar acidentes graves aí. Olha, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro comprova a contribuição da tecnologia para o aprendizado. Segundo esse estudo, os jogos online aumentam em 70% o interesse dos jovens pela matemática. Uma aranha está presa num labirinto. Para sair, é preciso resolver questões de geometria. O jogo faz parte de uma plataforma online usada por alunos desta escola no Rio de Janeiro. O recurso aumentou o interesse pela matemática. Quando a gente utiliza jogos eletrônicos, acaba estimulando um pouco mais, traz o aluno um pouco mais à sua realidade, que o mundo hoje é tão tecnológico, aproximar essa realidade do aluno com a competência que a gente está querendo desenvolver naquele momento. A atividade pode ser feita como complemento em sala de aula ou em casa. Com o jogo a gente consegue fazer o que a gente gosta, que é jogar, a gente mistura as duas coisas. Então, exemplo, eu estou jogando e estou estudando, então não tem porquê eu vou jogar outro jogo. Matemática sempre está à nossa volta, no nosso dia a dia, em qualquer coisa. A quantidade que a gente vai colocar em algum café, de açúcar, tudo. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a pedido da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio, comprova a contribuição da tecnologia para o aprendizado. Segundo o estudo, os jogos online aumentam em mais de 70% o interesse dos jovens pela matemática.
O levantamento foi feito com cerca de 1.400 alunos de escolas públicas e particulares de 7 estados e do Distrito Federal. Este analista de educação diz que o ensino deve ser complementado com outros recursos e atividades pedagógicas. Assim como o lápis e o caderno são ferramentas de estudo, o jogo é uma outra ferramenta. O que a gente precisa é de um planejamento pedagógico abrangente que envolva atividades que engajem os alunos, que transformem os alunos em indivíduos ativos no seu processo, para que eles se sintam motivados, para que eles se sintam interessados pela matéria. Muito bem, tá aí. Tecnologia sempre aliada. É muito bom quando é aliada aí para o aprendizado, para conhecimento, coisas boas, né? Vamos falar de esportes? Linha de frente. Muito bom. Para quem é São Paulino, segue o líder, né? Pois é, quem vai trazer as informações da rodada do final de semana é o Ail Marques. Tem jogos hoje também. Ail, muito bom dia. Olá, Rodrigo, muito bom dia a todos da SP Rio Mais. Olha, segue o líder São Paulo, o tricolor, surpreendeu mais uma vez ontem, e futebol é algo assim meio que mágico, né? O São Paulo jogava bem, dominava o jogo, vencia por 2-0, e não é que o Sport achou um gol de falta, fez 2-1 aos 41 do segundo tempo. E logo em seguida, num contra-ataque, teve 2 contra 1 na zaga e acabou não empatando o jogo. Aí, na sequência, o São Paulo fez 3-1 com Trellis. Nenê, Trellis e Diego Souza. Diego Souza, um capítulo à parte diante da torcida do Sport. Na saída de campo ontem, ele foi ovacionado pelos torcedores do Sport. E eu tenho uma saudade imensa da torcida do Sport, principalmente do torcedor mais chato do mundo, que já não está entre nós mais. Por 2 ou 3 vezes estive com ele lá em Recife, e eu me lembro de uma frase dele: aqui a gente continua idolatrando os nossos melhores jogadores, esteja ele jogando aqui ou não, desde que ele saia direitinho. E foi o que aconteceu com o Diego, né? O Diego saiu direitinho de lá, ele chegou à seleção brasileira, ele elevou o nome do Sport, e com isso ele conseguiu aí o carinho gigantesco dos torcedores do Sport ontem diante do São Paulo. Mesmo perdendo 3-1, São Paulo segue líder, continua aí na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro e seguido de perto pelo Flamengo, que mais uma vez ontem surpreendeu de forma positiva, não em campo, mas na torcida, nas arquibancadas. Mais de 50 mil torcedores. E o Flamengo eleva a sua média para mais de 45 mil torcedores por jogo no Maracanã, o que é realmente surpreendente aí para todos os níveis de competição no futebol no mundo. O Flamengo está entre os maiores torcedores do mundo na média de público, pelo menos dentro do Campeonato Nacional. No campeonato, no geral, o Flamengo está com um pouco mais de 31 mil torcedores por jogo nessa temporada de 2018. São Paulo, como eu disse, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, foi só para ilustrar aí essa questão do público, viu? Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, São Paulo tem, neste momento, 38 pontos, o Flamengo, que também venceu, tem 37 pontos, o Grêmio é o terceiro com 33 e o Internacional tem 32, só que o Inter tem um jogo a menos. Hoje o Internacional fecha a rodada de número 18 contra o Fluminense no Maracanã. Internacional que confirmou neste final de semana a contratação de Paulo Guerreiro, que encerrou seu contrato na sexta-feira com o Flamengo e está aí de malas prontas para o Rio Grande do Sul, com um contrato até 2021, deverá provavelmente encerrar a carreira lá na equipe do Internacional. Ou, quem sabe, jogar mais um ano lá no Peru, no seu time do coração. Bem, além desses jogos, tivemos no sábado Ceará e Atlético Paranaense 0-0, Bahia 1, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 3-1 no Santos, o Santos caminha a passos largos para a Série B, pelo menos para o G4 ali, ou melhor, para o Z4, né, a zona de rebaixamento. Paraná e Botafogo empataram em 1-1, e a Chapecoense, hein, faltando 13 segundos para terminar o jogo, virou para cima do Corinthians, e o mais engraçado desse jogo foi a defesa do Cássio fora da área, e o Cássio não foi expulso. É impressionante aí a arbitragem, né? Estava muito claro, foi muito fora da área,
mas ele sequer foi expulso. O Flamengo fez 1-0 no Cruzeiro no Maracanã, o São Paulo fez 3-1 no Sport lá em Recife, Palmeiras venceu o Vasco por 1-0, gol do Daverson, joguinho ruim. O Grêmio, esse sim, com o time reserva, atropelou o Vitória 4-0 lá na Arena da Baixada. O Grêmio que enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. No jogo de ida, 1-1, Flamengo e Grêmio jogam quarta-feira aí pela Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal da competição. Os artilheiros do Brasileirão, Pedro com 10 gols, Ricardo Oliveira com 9, Diego Souza com 7. O Roger Guedes tem 9 gols, só que ele não disputa mais o Campeonato Brasileiro. Falando aí do futebol internacional, o Neymar voltou a jogar contra o Caen. Piada pronta, né? 2-0 lá, o Neymar fez gol, conseguiu uma boa vitória aí na estreia do Campeonato francês. Na Espanha, na Supercopa da Espanha, o Barcelona fez 2-1 no Sevilha. Na Supercopa da Alemanha, o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 5-0. No atletismo, nós tivemos aí o Armand Duplantis da Suécia surpreendendo o mundo e fazendo 6,05 metros no salto com vara e desbancando aí o francês Lavillenie, aquele que reclamou lá do brasileiro, do Thiago, na Olimpíada do Rio, quando o Thiago foi medalha de ouro, né? E acabou levando ouro aí no salto com vara no campeonato europeu. Começou também o campeonato inglês com vários jogos, destaque para o Richarlison aí, que foi contratado pelo Everton e fez os 2 gols no empate em 2-2. O Manchester City terminou vencendo o ano passado, começou vencendo esse ano. 2-0 em cima do Arsenal. O único jogo grande aí entre dois times de ponta do futebol inglês, o Manchester City venceu o Arsenal por 2-0. Bem, seguindo com as informações, no tênis feminino nós tivemos aí a Simona Halep vencendo o WTA de Montreal por 2-1 diante da sua adversária, 2-1 diante da americana Sloane Stephens e mantendo aí a liderança do ranking. As parciais foram de 7-6, 3-6 e 6-4. Já no masculino, Nadal não deu chances aí para a sensação aí, o grego, né? O nome dele é até um pouco diferente, eu vou tentar lembrar o nome do grego aqui, mas é difícil, viu? O nome dele é bem complicado, viu? É o Tsitsipas. Stefanos, aí eu me lembrei até do meu amigo Cleófano de Oliveira Ramos, lá da cidade de Arapeí. O pai do José Henrique de Paula Ramos, aí, o delegado seccional de São José dos Campos. O Stefanos Tsitsipas, ele acabou perdendo aí, ele que venceu 3 jogadores, quatro, né, jogadores do top 10 nessa semana no Canadá, no Master 1000 de Toronto, e era a grande sensação, mas aí ele pegou o Rafael Nadal, que é o número 1 do mundo, e não teve chances. Perdeu 2-0, parciais de 6-2 e 7-6. E olha, foi o 80º torneio vencido por Rafael Nadal em sua carreira profissional. Ele abriu diferença agora para o Roger Federer, viu? 10.220 pontos a 6.480, quase 4.000 pontos para o segundo colocado. Bem, e começou também nesta madrugada, né, tarde lá, em Teahupo, no Tahiti, mais uma etapa do Mundial de Surf. O líder do ranking, ou melhor, o vice-líder do ranking, né, já que o líder é o brasileiro Felipe Toledo, o vice-líder do ranking, Julian Wilson, foi a grande surpresa negativa. Ele perdeu para o surfista local, o Tikanui Smith, e acabou aí perdendo a possibilidade de chegar à liderança. Com isso, Gabriel Medina, Felipe Toledo e Ítalo Ferreira devem ficar no topo do ranking, já que os 3 brasileiros avançaram aí para a terceira bateria do dia. São os destaques desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos. A gente volta amanhã. Lembrando que nesse meio de semana teremos Copa do Brasil. Não temos rodada do Campeonato Brasileiro, teremos Copa do Brasil. 2 notas finais. E as 2 notas ficam por conta do Guarani. Ontem, sábado, o Guarani perdeu para o Fortaleza 3-2. Rogério Ceni vai nadando de braçada na Série B com Fortaleza, com uma média de público fantástica lá no Castelão, no Ceará. Mas hoje eu quero lembrar, olha, só para dar uma nota legal aí, o Globoesporte.com hoje transmite na íntegra, às 4 horas da tarde, Guarani e Palmeiras, a final
do Brasileiro de 78, aquela conquista do Guarani em 1978, para os saudosistas, para os amantes do futebol aí, para conhecer aquele time sensacional, o único time do interior do Brasil a conquistar o título nacional. Lembrando que o Bragantino, por pouco, não conquistou esse mesmo título em 1991, ao perder para o São Paulo a decisão do Brasileiro. Mas o Guarani conseguiu essa façanha com um timaço na década de 70. E hoje, 4 da tarde. Então tá aí, fica a dica, um grande abraço a todos e até amanhã. Muito bem, obrigado, Ail, pelas informações. E antes de encerrarmos essa edição, o cantor e compositor Renato Teixeira, autor de grandes sucessos aí como Romaria, Tocando em Frente, ele divulgou uma música inédita em homenagem à cidade de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, aqui na região nossa do Vale do Paraíba. Se chama Um Bom Lugar para Sonhar, divulgada pela produtora cultural Almanac Europês. Foi feita especialmente aí para celebração, para celebrar a cultura da cidade, onde Renato Teixeira viveu e continua visitando aí para rever amigos e parceiros musicais. Ouça um trechinho da música. Tudo em Taubaté é o que é e muito mais. Desfrutar da sua beleza original, viver a sua história, sentir o seu astral. Taubaté dos tempos, Taubaté memorial. Muito bem, tá aí. Outras partes da música também falam dos sinos da catedral, enfim, o Renato Teixeira sempre um excelente compositor. Aí a música calma, que você relaxa, se tranquiliza. Para um começo de semana que normalmente é agitado, tá aí, pelo menos para a gente poder mandar aí boas vibrações para você, internauta, para você que está na audiência, para você ter uma semana calma, dentro da medida do possível, né, Zé? Isso aí. Bom, quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por estar conosco, por ter permanecido aqui na audiência com a gente. Lembrando que sempre depois aí o conteúdo fica na íntegra no sprriomais.com.br. Amanhã a gente se encontra de novo. Bom dia, Zé. Então, amanhã eu vou tirar o passaporte da Ursal, tá bom? Amanhã o Zé entra ao vivo. Tá certo. Um ótimo começo de semana, uma ótima segunda-feira. A gente se encontra amanhã. Jornal Abre Aspas.